Oi, eu sou a Vildeane Borba, professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco. Essa é a Fanny Lima, doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, também aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E nós somos pesquisadoras do projeto intitulado Preservação Digital e Análise de Risco em Repositórios Institucionais, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e a Rede Cariniana, coordenado pelo Miguel Arellano e pelo professor Marcos Galindo, também aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências que a gente vem tendo no desenvolvimento desse projeto, quais são as experiências, as lições, né, e os aprofundamentos que a gente tem desenvolvido e utilizado aqui no desenvolvimento desse projeto. Então, de uma maneira geral, esse projeto ele tem a proposta de identificar, né, os possíveis riscos que são acometidos em repositórios digitais, e a proposta principal é que a gente desenvolva, né, uma ferramenta, uma metodologia de monitoramento, né, desses principais riscos, com a proposta de minimizar esses riscos, minimizar essa perda, né, de informação digital e, se possível, tratá-las da melhor maneira possível, né? Então, de forma geral, o projeto ele trabalha, né, em alguns pilares específicos. O primeiro é a preservação digital em si, né, o foco, quais são as contribuições que a gente tem dado e possa dar para a preservação digital, quais são os critérios, quais são as boas práticas, quais são as estratégias que melhor a gente pode utilizar, né, nesses repositórios digitais. Em específico, o projeto ele contempla repositórios institucionais, mas a gente tem um pouquinho, né, discutido sobre isso, e a gente entende que, além dos repositórios institucionais, a gente entendeu que a gente poderia utilizar a terminologia repositórios digitais, no intuito de que essa terminologia ela pode abranger não apenas os institucionais, mas os outros tipos de repositórios, sejam eles os de tese e dissertações, sejam eles os temáticos ou até os de dados de pesquisa. Então, a proposta é que a gente utilize esse termo, né, repositório digital, enquanto guarda-chuva, para que outros tipos eles possam ser contemplados, né, nessa possibilidade de criação de uma ferramenta de monitoramento. E o terceiro, né, ponto em si que a gente também tem discutido é sobre o processo da gestão de risco, né? Como, né, entender esse risco e como esse processo da gestão de risco ele pode contribuir diretamente no desenvolvimento do projeto, nas etapas do projeto, e que eles possam estar relacionados, né, diretamente, né, com a preservação digital e com os repositórios digitais. Então, de uma maneira geral, o Fanny vai falar um pouquinho, né, sobre um instrumento, né, o processo da gestão de risco, e sobre qual critério, né, qual documento, qual estrutura a gente tem utilizado para desenvolver, né, esse projeto. Então, esse objetivo da pesquisa, ele direcionou nossos estudos assim, para 2 pontos de partida. Então, o primeiro seria contextualizar, né, nosso objeto de pesquisa, que seria um repositório. Então, o que seria um repositório digital ideal? Assim, quais seriam as boas práticas desse repositório? O que garantiria que esse repositório digital fosse confiável, né, em relação à guarda e armazenamento da sua memória digital? E aí a gente fez um levantamento, né, dos principais modelos de confiabilidade internacional, e que vem, né, assim, já sendo desenvolvidos desde 2002, e aí a gente chega para a definição, né, assim, escolha da norma ISO 16363, que é a norma que vai embasar, né, a nossa pesquisa, que foi a norma que nos deu um grande volume de critérios, né, para repositório digital confiável, nos possibilitou a identificação de boas práticas
E isso norteou, né, e contextualizou esse início da pesquisa, justamente porque a gente precisava identificar os riscos. E foi a partir desses critérios da norma que a gente entra, né, nesse processo da gestão de risco, que é a identificação dos riscos em si. Né? Então, o primeiro ponto de partida foi a escolha da norma ISO 16363 e o segundo ponto de partida é o estudo dessa metodologia, né, desse processo da gestão de risco, que é um processo assim muito maior do que só uma análise de risco. Ele parte justamente deste contexto, dessa identificação dos riscos, e hoje a gente segue para uma nova etapa, né, desse processo de gestão, que é a análise de risco propriamente dita. É uma análise agora, né, a gente de início a gente desenvolveu uma pesquisa, né, mais qualitativa, agora a gente vem com a contribuição quantitativa da análise de risco. A gente tem estudado várias técnicas, né, de análise e avaliação, como o FEME, a análise da árvore de falhas, e tudo isso a gente pretende contribuir, além da identificação, a avaliação disso, né? Então a gente tem aí ainda um tempo de projeto a ser desenvolvido, a gente pretende estudar cada risco, né, quantitativamente, prioritariamente. A gente pretende estudar naturezas gerais desses riscos, baseado nas categorias desta ISO 16363. E a gente pretende, junto com isso, realmente propor uma metodologia preditiva, né, contribuir com os repositórios, que eles realmente assim, tenham essa capacidade de agir antecipadamente, né, justamente para propor, né, uma melhor preservação, uma melhor segurança para essa memória digital. Então, eu acho que é isso. A gente espera contribuir, né, de alguma forma, não apenas para os repositórios digitais, mas também para a preservação digital, para a memória científica, né, para o patrimônio digital. E a gente deseja aí um ótimo dia aí mundial de preservação digital para todos.